Nome de Deus por essa maravilhosa oportunidade. Em primeiro lugar, tributo de louvor e adoração a Deus por esse privilégio de estar conhecendo os irmãos pela primeira vez aqui em Bela Vista. Também quero louvar a Deus pela vida do amado companheiro da causa santa do Evangelho, diácono Ananias Souza e as Santos, né? E sua muito digna esposa, irmã Neide. Que Deus abençoe essa família, este casal, que no uso das suas atribuições sacerdotais preside a congregação Monte das Oliveiras. Agradeço a Deus pela sua vida, o convite que nos foi facultado. Celebro o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e a sua família, os filhos também, as filhas, os netos. É uma família. Agora à tarde, conversando com ele, ele me disse que vai dar aí um total de 17 pessoas, entre filhos e netos. E aqui, carinhosamente, eu expresso a minha gratidão e o meu amor fraterno para com esta família, tá bom? Também quero louvar a Deus pela vida da irmã Márcia. Márcia nos recebeu hoje ali no seu estabelecimento, ali no posto Roseno, nos abençoou com uma maravilhosa refeição. E eu quero tornar público a minha satisfação em Deus pela vida da nossa querida irmã. Ela disse que estaria conosco, parece que eu vi ela, a mão dela está lá atrás. Que Deus te abençoe, serva de Deus, que te recompense grandemente, que dispense sobre os teus negócios a bênção da prosperidade e do crescimento. Também quero tributar a Deus louvor pela vida do cantor Lucírio Rios. Este homem de Deus é um abnegado servo de Deus, ministro do louvor, e para mim é uma honra estar na companhia dele, participando desse trabalho e sendo abençoado através da sua vida e através do seu ministério. Faço menção também da sua muito digna esposa, irmã Marilene. Que Deus abençoe grandemente. É uma honra estar com vocês, tá bom? Quero também fazer menção da Rafaela, a minha esposa. Nem sempre ela me acompanha nas viagens, agora está mais frequente. Eu estou feliz por isso, alegre, desejando que Deus sempre me conceda o companheirismo dela e o amor que sinto quando conversamos e convivemos. Já mais de 17 anos estamos juntos, constituímos famílias, 4 filhos, viu, meu amado? Fiquei para trás, não vou lhe acompanhar, viu? Mas fiquei pertinho, tá bom? Que Deus abençoe a minha amada esposa, irmã Rafaela Patrícia. Aqui no campo, eu gostaria de fazer também uma menção especial e trazer na pessoa da missionária Jaciara, que representa aqui o pastor Claudino Nunes, presidente do campo da Assembleia de Deus em Bela Vista do Maranhão. Trazer um abraço do meu pastor presidente a esta igreja, o pastor em Teresina, pastor Irã Santana Mesquita. Ele também é vice-presidente da convenção, e quando eu estive, ele me recomendou, dizendo: leve o nosso abraço, diga que é um abraço em nome da igreja de Teresina e também em nome da nossa convenção estadual ACADEP. Então, receba o nosso abraço, querida, e registro a minha gratidão a Deus pela boa recepção nesta cidade, nesta igreja. Que Deus venha recompensar os amados por todo o cuidado que vocês têm dispensado para com os pregadores e cantores que cooperam no trabalho do Senhor. Gostaria, a partir de agora, de convidar você para que juntos abramos a palavra de Deus no texto tema
Pela manhã ministramos fazendo uma abordagem expositiva do Salmo 1, e eu disse aos irmãos que deixaria o versículo de número 5 e o versículo de número 6 para fazer uma pregação à noite. Então eu quero convidar a amada igreja, convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no texto dos Salmos, Salmo de número 126, versos de número 5 e verso de número 6. Conforme o costume dos irmãos, assim o façam, sentado ou de pé, assim como é o seu costume cotidiano, faça agora. E diz a palavra de Deus, o versículo de número 5: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Quantos glorificam a Deus pela sua palavra? Podeis assentar, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Meus prezados e queridos irmãos, nós estamos agora em praça pública. Pode deixar sem o fundo musical, por favor, me ajude. Amém? Nós estamos agora em praça pública e logradouro público, e então nós temos um alcance maior. Então todas as pregações que é proferida ao ar livre para o público, ela tem em si, na sua essência, no seu propósito, um cunho evangelístico, que é levar a mensagem do evangelho para os nossos diletos amigos da nossa comunidade. Eu quero aqui agradecer e celebrar a Deus. Cadê o nosso amigo que levantou a mãozinha na hora da apresentação? Levanta mais uma vez, para que eu possa te conhecer também. Tem alguém? Cadê? Já saiu? Está aí? Está ali do lado da... Seja bem-vindo, meu querido. Jesus te ama, viu? E tem um plano maravilhoso. Fica aí, medita na mensagem e no final toma a melhor decisão, tá bom? É uma alegria tê-lo conosco. Há mais alguém aí atrás que está conosco, ouvindo a pregação, os louvores? Se houver, faça um sinalzinho com a sua mão. Eu gostaria de conhecer. Eu vi uma mão ali, me parece. Todos os nossos bons amigos, vocês são o alvo da nossa pregação. E quando nós colocamos a igreja na rua, as nossas bancadas na rua, não é apenas para agregar maior número de pessoas por conta do espaço físico. Porém, o fato é que nós temos a necessidade de abrangir e alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é a semente preciosa, é o poder de Deus para transformar a vida do homem. E eu quero que você pare comigo agora e observe acerca das questões espirituais e acerca da sua existência. Perceba que, à luz da Bíblia, o pecado, ele tomou do homem a comunhão com Deus. O pecado inicial, a condição inicial de transgressor de Adão, ela refletiu nas gerações vindouras. Então o pecado tirou do homem a sua comunhão com Deus. A Bíblia Sagrada, no texto do Novo Testamento, no capítulo 5 e versículo de número 12, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele faz uma abordagem muito contundente e enfática, quando ele diz que pelo primeiro homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. Logo,
todos pecaram. É exatamente isso. No pecado de Adão, na transgressão de Adão, todo homem tornou-se vulnerável, dominado pelo poder, pelo senhorio do pecado. Por isso, meus diletos ouvintes, nesta noite, podemos entender que todas as iniciativas humanas para ser feliz, na maioria das vezes, são frustradas, porque debaixo do governo, do senhorio, da ação do pecado, o homem não pode ser feliz, porque o pecado, ele oprime, o pecado, ele traz depressão, o pecado, ele subjuga o homem, ele afasta o homem de Deus, ele faz uma barreira de separação entre o homem e Deus. Observe bem, quando eu lhes digo que eles fazem uma separação entre o homem de Deus, eu digo-lhes isso nesta noite, à luz da Sagrada Escritura. Isaías capítulo 59, versículo de número 2, como também no livro de Efésios, ou na carta aos Efésios, no Novo Testamento, capítulo de número 2, e versículo de número 11, tanto em Isaías como em Efésios, está o pecado como uma barreira de separação. Isaías capítulo 59, 2 diz que as vossas transgressões e a vossa iniquidade, ela faz uma barreira de separação entre vós e o vosso Deus. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 11 diz que havia uma barreira de separação, de maneira tal que nós estávamos separados do concerto e da aliança de Israel. Havia um muro de separação. Só que eu quero que você redobre a sua atenção, porque em Isaías 59, Efésios capítulo 2, nós temos a condição do homem, a condição pecaminosa do homem. Porém, meus amados irmãos, se em Isaías 59, 2, Efésios capítulo 2 e 11, nós temos a condição pecaminosa do homem, nem no texto sagrado, a Bíblia, no versículo seguinte, no versículo 12, ela vai dar conta da ação e da intervenção divina. Ela diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio e derrubou a barreira de separação que estava posta entre o homem e Deus. Ele removeu a barreira chamada pecado. Aí o versículo de número 13, ele diz da seguinte maneira: e agora vós, ou vocês que estavam longe, separados das promessas de Deus e dos concertos, agora vocês que estavam longe, chegastes mais perto pelo sangue de Jesus Cristo, porque ele triunfou sobre os principados, potestades, e de vez derrubou a barreira de separação e de dois povos. Ele fez um só povo, ele fez só um povo. Você agora tem a condição de aceitar a Jesus e deixar para trás toda a sentença pecaminosa, toda a condição pecaminosa. Porém, eu quero refletir com os irmãos ainda, porque em primeiro lugar, a condição pecaminosa, ela traz um sentimento de perda total, ela traz
um sentimento de alguém que perdeu tudo, e é exatamente este sentimento humano de falência, de debilidade, de fraqueza, de se sentir frágil diante da caminhada e diante do desafio que a Bíblia Sagrada vai retratar, e é trabalhado também no Salmo de número 126. De manhã, na exposição bíblica, eu disse que esse salmo, a voz poética, alude à ação divina, o agir implacável de Deus para livrar o seu povo do sofrimento. Então, meus irmãos, observe bem que o Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. João capítulo de número 8, versículo de número 32, o texto sagrado da conta: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas não para por aí, porque na altura do versículo 36, ele ainda diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia, aleluia. A condição pecaminosa, ela impõe sobre o homem, como eu já lhes disse, sentimento de perda total. E eu vejo nos filhos de Israel, quando estavam deportados no cativeiro babilônico, é registrado no Salmo de número 137, eles declaram: nós perdemos tudo. Quando o pregador que eles dizem isso? Quando eles dizem: como nós vamos cantar longe de ti, ó Sião? Para um judeu ou para um hebreu, queridos irmãos, a expressão de cântico, a expressão de louvor é algo essencial para a sua vida. Todo judeu tem o prazer de celebrar o nome do Eterno com cânticos, com louvores. Mas se não, vejamos o que é que eles estão dizendo: não tenho mais sentido para cantar, não tenho mais razão para louvar, não tenho mais sentimento de louvor no meu coração. E diz a Bíblia que eles empenduravam as harpas no salgueiro e dizia: como eu vou cantar estando longe de ti, ó Sião? Como eu vou celebrar o Deus vivo longe dos teus átrios? O que é isso, pregador? Eu vou trazer de forma análoga, nenhuma análise. Isso é o sentimento de perda total. É como alguém que já perdeu tudo, que não tem mais esperança no seu viver, que não tem mais alegria, que não tem mais sentido, está enfrentando uma crise existencial sem precedentes, e talvez já está chegando na culminância de dizer: eu preciso pôr um fim na minha vida, eu preciso dar cabo da minha vida, porque a vida não tem mais sentido. Eu vim pregar para você, porque o Salmo de número 126, versículo de número 5, a Bíblia dá conta que os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas voltarão, louvado é o nome do Senhor, trazendo com alegria os seus molhos. Observe bem, a semeadura é um processo simbólico aqui no texto. Quando você perde tudo, quando você não tem mais nada, quando você sofre uma tragédia, uma catástrofe, se abate. Eu sou filho de agricultor, e quantas vezes no tempo do plantio, é o tempo que não tem chuva, é o tempo onde você não encontra grãos para comprar. No interior que eu morava, a coisa era tão tremenda que a gente tinha que colocar dentro de garrafa PET o feijão para poder garantir a semente do ano que vem. Mas chegava um tempo que a coisa apertava tanto que nós olhava para as garrafas de feijão, para as sementes, e dizia: vamos comer, vamos cozinhar e botar na mesa. E meu pai dizia: não, meu filho, se a gente comer esse, no ano que vem
não tem, não vai ter plantio, não vai ter roça. Da mesma maneira com os grãos de arroz, aquilo era reservado, mas eu estou pregando à luz desse texto, no contexto da semeadura aqui, você vai ver a figura de uma pessoa que perdeu tudo, de uma pessoa que só ficou com a semente, e agora ele tem que recomeçar, ele tem que fazer o seu plantio, ele tem que lançar o seu último grão na terra. As incertezas pairam sobre a sua mente. De quais as incertezas? Eu não sei se a semente vai germinar, eu não sei se haverá chuva, e alguns agricultores, se não forem hábeis em conhecer as fases e os tempos, as estações, pode fazer um plantio precipitado e pode perder a sua semente. As aves podem comer a sua semente. É muito melindroso. Eu não vou falar, eu não posso falar meticulosamente acerca do plantio, mas os irmãos conhecem e estão entendendo o que eu estou pregando, e é exatamente isso que o versículo de número 5 nos dá aqui. Os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas enfrentam esse dilema, enfrentam essa dificuldade de lançar a sua semente na esperança que vai chover, na esperança que vai germinar, na esperança que vai nascer, na esperança que haverá colheita. Talvez, meu querido amigo, você está se identificando com a minha pregação essa noite, e você já está dizendo: isso aí é comigo, porque eu não sei mais o que fazer. Eu tinha muito, mas agora não tenho mais nada. O opróbrio se abateu sobre a minha vida, a dificuldade e a escassez se abateu sobre a minha vida. Talvez você esteja vivendo esse dilema no campo da sua vida espiritual e no campo da sua vida emocional, no campo das emoções. Talvez você se encontre oprimido por entidades espirituais e por sentimentos malévolos que te dizem: não tem mais saída. Talvez no mundo espiritual você diz: eu preciso de um socorro, eu preciso de uma esperança. Essa noite a igreja evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Bela Vista do Maranhão, na congregação Monte das Oliveiras, veio a público para declarar que o evangelho de Jesus Cristo, ele é a boa semente, a semente que germina, a semente que produz vida, a semente que traz prosperidade. Orabacanto, oremande, façuriabacalabá, oriandarabacalabachúria candaraia. Aleluia, aleluia. Depois de perder tudo, após perder, sempre tem uma possibilidade de recomeço. É exatamente essa ideia que eu posso extrair do versículo de número 5, que diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Queridos irmãos, eu posso dizer que no contexto evangelístico, a preciosa semente anunciada é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho. Ela tem o poder de transformar a vida do homem. Pode até ser que você já esteja olhando e dizendo: meu Deus, o que vai ser amanhã? Meu Deus, eu tenho para hoje, mas para amanhã não dá. Querido, eu lhes apresento a semente mais preciosa, a semente mais valiosa que você pode sacar da tua aljava para lançar a terra, e aonde ela cair, ela vai prosperar, ela vai mudar o contexto. Olhe bem, deixa eu profetizar de olho aberto para você. A semente preciosa do
Evangelho, ela vai mudar o contexto da tua família, ela vai trazer um recomeço para a tua família, para os teus filhos, para toda a tua casa. Lá no campo da igreja de Teresina, nós estamos trabalhando com evangelização, e muitas vezes encontramos pessoas que dizem: para mim não tem mais jeito. Eles até dizem, e ironicamente, eu vou morrer dessa maneira, não tem mais saída, não tem mais situação de mudança para mim, eu vou morrer desse jeito, já não tem mais saída. E nós nos empenhamos em dizer: não diga isso, não pense assim, não chegue a essa conclusão. Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um plano de salvação, Ele tem um recomeço, Ele tem uma nova história, Ele tem uma nova vida para você. E quando eu falo de recomeço, eu preciso trazer para todos que me ouvem agora o processo do novo nascimento. O que é isso, pregador? Você recebe a mensagem do Evangelho, a preciosa semente que a igreja está lançando. Você recebe a mensagem do Evangelho, guarda no teu coração, porque a mensagem do Evangelho, ela tem o poder de enriquecer a tua mente, de enriquecer o teu intelecto. Ela tem o poder de te preservar do pecado, de te preservar das coisas que não agradam a Deus. Isso é tão verdade que no Salmo de número 119, verso de número 11, o salmista diz da seguinte maneira: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A mensagem benfazeja do Evangelho, ela te guarda de pecar contra Deus. Depois ela pode te alimentar e pode te dar a sustância no processo de recomeço, de renovação de vida. A mensagem do Evangelho, ela pode te sustentar, porque ela é o pão vivo que desceu do céu. O profeta Jeremias, ele descreve a palavra, que é a boa semente, a semente preciosa. Ele descreve ela como pão que alimenta o ventre. Jeremias capítulo 16 e verso de número 15, ele diz: achando as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo para o meu coração, e alegria e conforto, consolo para a minha alma. A palavra de Deus é o alimento, mas ela não somente te guarda do pecado, não somente te alimenta, mas ela faz de você uma nova criatura, uma nova pessoa. E dentro desse contexto da nova criatura, nós precisamos começar fazendo menção do novo nascimento. O Evangelho de João, capítulo de número 3 e versículo de número 5, um homem importante dentro da seita dos fariseus, ele vai ter com Jesus e estabelece diálogo, e Jesus diz para ele: você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Ele não entendeu, ele era doutor da lei, mas não entendia o que Jesus estava dizendo, e logo ele refuta, responde Jesus dizendo: Senhor, como eu sendo um homem adulto vou voltar para o ventre da minha mãe? Não pode, isso não se pode conceder, isso não acontece. Mas Jesus olha para ele e diz: eu não estou te falando das coisas da carne, mas eu estou te falando das coisas do Espírito. Eu estou te falando das coisas do Espírito. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Isso aí é um novo nascimento, é o momento em que surge o recomeço para o homem perdido. Aí o que é que tem mais, pregador? O que é que tem nascer do Espírito? O que vai acontecer? Como se dará este recomeço? A primeira coisa que eu vou pregar para você acerca da nova condição que se aplica à vida
vida daquele que nasceu de novo, na vida da nova criatura, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é que ele recebe de Deus a justificação. O que é a justificação? É que o Senhor muda a nossa posição de ímpio para justificado. Quando Deus olha do céu, ele não vê mais um homem pecador, mas ele vê agora alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Deus não vê mais os pecados, Deus não vê mais as transgressões. Pregador, mas como assim? Se você ler as páginas seletas do Antigo Testamento, no capítulo 43, versículo de número 25, a Bíblia Sagrada vai dizer: eu sou o Senhor que perdoo os teus pecados e apago as tuas iniquidades, e delas não me lembro mais. Ou seja, justificados em Cristo Jesus, aquele que nasce de novo, ele nasce pelo Espírito. E Paulo ainda fala acerca disso no capítulo de número 8, versículo de número 1, no livro aos Romanos, no Novo Testamento. Ele diz da seguinte maneira: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. O que é isso, pregador? É que Deus muda completamente a tua vida e te dá a possibilidade de recomeçar. Talvez você, na condição de amigo da igreja, de bom amigo da igreja, você está nos ouvindo, mas você ainda tem uma semente. Que semente é essa, pregador? É uma atitude de se entregar para Cristo. Ele está esperando você fazer a sua semeadura. Porém, à luz do texto de Salmo 126, eu preciso dizer que essa semeadura, ela imprime um sofrimento. Essa semeadura, ela imprime dificuldades. Essa semeadura, ela impõe sobre você dores, sofrimentos e até mesmo o desprezo de alguém. Todas as vezes que alguém se entrega a Cristo Jesus, a sociedade o rejeita, dizem até que ficou doido, dizem até que é uma pessoa agora que está fora de si. Só que nós não podemos dar ouvidos para isso, porque você toma a melhor decisão, que é de recomeçar, nascer de novo. Nascer para Deus é morrer para o mundo e nascer para Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Eu digo, à luz do versículo de número 5 do Salmo 126, que todo recomeço, ele é construído sobre as lágrimas do sofrimento. Todo recomeço, ele impõe o sofrimento, e ele extrai de nós lágrimas de preocupações, muitas vezes lágrimas de sentir a dor do desprezo, lágrimas de se sentir deixado para trás, lágrimas de sentir que ninguém mais ou alguém já não o respeita e não o abraça como antigamente. Porém, eu preciso dizer também que o mesmo Deus que permite você experimentar as lágrimas do sofrimento é o mesmo Deus quem enche a tua boca e o teu coração de alegria, te dando um novo viver, um novo viver, um novo viver, um novo viver. Como a Bíblia Sagrada diz,
em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo de número 17, a Bíblia diz da seguinte maneira: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Bendito é o nome do Senhor. Você pode estar sofrendo agora, mas amanhã você vai sorrir. Você pode estar chorando agora, mas amanhã a tua tristeza haverá de se converter em um brado de júbilo e de cânticos que celebram o nome do Eterno. Oh, aleluia! Aleluia! Meus irmãos queridos, Deus pode mudar a história do homem completamente. Deus pode converter a tristeza em alegria. Eu vou dar rapidamente um exemplo de transformação de vida. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 35, a Bíblia Sagrada dá conta da passagem de Jesus na cidade de Genezaré ou Gadara, e diz que nas cercanias da cidade, lá nos arrebais, como diz lá na minha terra, lá pelo arraial, lá nos arrebais, ele vai passando próximo a um cemitério, e é lá de repente surge uma pessoa endemoniada, possuída por demônios, que vem para o encontrar, e aquela pessoa se prostra, e ele diz que aquela entidade, que aquela legião de demônios saíssem daquele homem, e os demônios saíram, e de repente entraram em uma manada de porcos, e se lançaram no precipício. Só que no versículo 35, eu quero chamar a sua atenção, porque o versículo 35, ele vai dar conta, que diz: então saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus. Queridos irmãos, talvez você não entenda, mas eu preciso lhe situar. A multidão se ausentou de Jesus por um instante e deixou ele sozinho com aquele endemoniado. Alguém saiu como que espantado, alguém saiu talvez até dizendo: como é que o mestre para conversar com uma pessoa tão moribunda e tão maltrapilha? Até porque o texto diz que o gadareno, ele vivia fora do convívio social, porque ele estava ensandecido, estava como louco, e era tão agressivo e de uma força tão excomunal e demoníaca, que não havia correntes, não havia cadeias que pudesse contê-los. E então ele vivia nos cemitérios, em meio aos sepulcros. Mas agora a multidão, que talvez saiu dizendo: como pode Jesus parar para falar com esse gadareno? Como pode Jesus dar atenção para esse homem tão maltrapilho, tão desprezível? Eles voltam agora e percebem que aquele homem moribundo, aquele homem maltrapilho, aquele homem desprezível, aquele homem que outrora endemoniado, agora ele está em seu perfeito estado de juízo. A sua mente, o seu pensamento está nos lugares, o seu juízo agora está em ordem, e a sua vestuária mudou. E aquele homem que outrora era agressivo, agora ele consegue ouvir Jesus. Ele está sentado, irmão Carlos, ouvindo
ouvindo a mensagem benfazeja de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A mensagem de Jesus entra no coração dele de uma maneira tão poderosa que quando Jesus se prepara para partir da cidade de Gadara, ele se oferece e diz: Senhor, deixa eu te acompanhar, deixa eu seguir-te, deixa eu ir contigo. Porém Jesus, olhando para ele, diz: não, você volta para a tua família, você volta e vai anunciar o que te aconteceu, vai levar a semente preciosa do evangelho que transforma vidas. E aí a história, a tradição, como também a Bíblia vai dar conta, que ele habitava em uma região chamada Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades, e ele se torna um pregador do evangelho, porque quando você anuncia aquilo que Jesus fez na tua vida, você está proclamando a transformação que o Espírito opera pela palavra. Você está pregando o evangelho, e diz a Bíblia que ele teve a sua vida mudada. Mas o que é que eu quero trazer aqui? O que é que eu quero trazer? Quando você experimentar a ação sobrenatural do Espírito na tua vida, a tua vida será mudada. Você vai se tornar em uma nova criatura. Assim como o gadareno deixou de ser o louco dos cemitérios e passou a ser um evangelista, um pregador do evangelho para os seus, da mesma maneira Deus vai fazer com você que me ouve agora. Ele vai entrar na tua casa, ele vai entrar na tua vida, ele vai mudar a tua história. Quem pode dar glória a Deus, adora o nome do Senhor. Aleluia. Oh, louvado é o nome do Senhor para sempre. E o versículo de número 6, para partirmos para a nossa conclusão nesta noite. O versículo de número 6 do Salmo de número 126, ele traz uma mensagem especial, e eu vou destacar como alguém que está pensando do texto, tirando do texto apenas a expressão com certeza trarão consigo os seus molhos. Aquele que lança a semente para você não evangélico, a semente que você tem é a sua atitude de aceitar a Jesus como Salvador. Para os crentes que me ouvem aqui, a semente preciosa que você tem é a mensagem do evangelho de Jesus Cristo, que você pode lançar ao campo, lançar às pessoas amigas, e eles virão para Cristo. Mas tanto para os diletos amigos como para os prezados irmãos que me ouvem, há uma certeza. Que certeza é essa, pregador? É a certeza da colheita, a certeza que haverá resultado, a certeza que Deus vai confirmar. Oh, bendito é o nome do Senhor. Talvez você esteja perguntando, mas qual é o resultado que Deus vai trazer? Eu não sei, mas eu poderia elencar para você de forma sintética, só pincelando o resultado que Deus vai trazer para os pais de família. A certeza que a tua família vai crescer na presença de Deus, que os teus filhos se tornarão idôneos, sábios, vivendo dirigidos pela instrução que tu entregastes a ele, como quem entrega a semente preciosa. Talvez tu sejas um empreendedor, algum empresário, e você pergunta: qual vai ser a minha colheita? A colheita do empresário é ver a bênção do Senhor sobre os seus
negócios, é ver a sua empresa crescendo, trazendo emprego para mais famílias e abençoando pessoas através do seu empreendedorismo. Isso quem vai fazer é a boa semente do Evangelho, porque a boa semente do Evangelho, ela traz sobre a nossa vida a bênção de Deus. Atente bem para mim, arregale os olhos agora, abra os seus ouvidos. Eu vou dizer o que o sábio Salomão diz em Provérbios, capítulo de número 10 e versículo de número 22. A Bíblia Sagrada diz, os conselhos de Salomão, ele diz da seguinte maneira, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Louvado é o nome do Senhor. Qual é a colheita do pastor? É ver a igreja crescendo, é a igreja aumentando em número de fiéis e saber, ter a consciência que está preparando um povo para ir morar no céu, enquanto o pastor Ananias lança a boa semente da palavra. Ele está formando, ele está moldando o caráter, ele está moldando pensamentos, ele está trabalhando vidas para apresentar no grande dia da colheita ao Deus vivo e todo-poderoso. Pregador, mas eu já estou curioso para saber qual é a colheita do Senhor Jesus Cristo, sendo que ele veio lançar a boa semente. A colheita de Jesus é receber a sua noiva naquele grande dia que é descrito pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro, porém, e subirão a encontrar com o Senhor nos ares, mas nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Se coloque de pé, me permita concluir convidando alguém para aceitar a Jesus. Cadê o amigo que estava aqui? Ele saiu. Oh, querido Jesus, sua casa, saia desse lugar. A morte não é saída, a morte não é solução. Você não precisa abandonar os teus filhos, você não precisa sair de casa. Deus quer te dar um novo recomeço. Haverá lágrimas, haverá dificuldades, mas haverá a certeza de uma grande colheita. Cadê